Tiago capítulo 1, versículo 19. Abre lá a sua Bíblia comigo. Diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. 3 parâmetros que Tiago nos dá para nós vivermos no reino de Deus e representarmos Jesus Cristo. O primeiro dele é o quê? Esteja pronto para ouvir. Você já percebeu como é difícil nós ouvirmos, pararmos para ouvir as outras pessoas? Porque a nossa cabeça está sempre nesse mundo que nós vivemos, nós estamos o tempo todo conectados, não estamos? É no iPad, é no celular, é na televisão, está na internet, está assistindo um filme, e nós não paramos, não treinamos a nossa mente para ouvir. Nós estamos ali sempre a nossa mente movendo. E eu não estou dizendo aqui somente ouvir, porque você tem a capacidade de entender som, mas ouvir, você tem a capacidade de parar, entender e prestar atenção no que está sendo falado. E aqui vem ouvir a palavra de Deus e ouvir outras pessoas, prestar atenção no que outras pessoas dizem. Nós não estamos acostumados a isso. E a palavra, Tiago nos fala assim, olha, vocês estejam prontos a ouvir. Você já teve situação que você sai de manhã, está todo mundo se arrumando lá, e você fala para a esposa assim, olha, paga o carro hoje, que é o último dia. E aí ela fala assim, tá bom. Acontece assim? Aí você chega no fim do dia, lá, ô, amor, pagou o carro? Não, você nunca me falou para eu pagar o carro. Não tem situações assim na vida da gente? Mas você falou. Nós estamos aqui assumindo que você realmente falou. Eu falei, Rebeca, pago. Não vou falar Rebeca, porque o pessoal reclama que eu falo da Rebeca. Ela chegou aqui e falou, Rebeca, como eu falo de você? Não vou falar dela. Minha esposa é uma santa, viu, irmãos? Para aguentar eu tem que ser. Tá? Então não. Então eu vou falar assim, Carol, o Barney chegou lá. Carol, pagou o carro? Não, esqueci, meu bem. Ela fala, meu bem. Mozinho, esqueci, mozinho. Mas eu falei, não falou, você até respondeu que sim. Não acontece essas coisas? Por quê? Porque nós falamos, mas não ouvimos, não escutamos. Isso acontece várias vezes no dia. Para nós termos entendido a salvação, alguém teve que falar, e nós tivemos que ouvir. Alguém veio a nós um dia e falou que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Estou falando para você que não entendeu essa mensagem ainda, tá? Que Jesus morreu pelos nossos pecados, e se eu me arrepender e crer em Jesus Cristo, eu sou salvo. É isso que fala para Deus. E nós trouxemos isso para o nosso coração. E somos salvos pela graça, não pelo que nós fizemos. A nossa própria salvação veio pelo ouvir. Então nós precisamos entender aqui o que a palavra de Deus, porque isso é a palavra de Deus, foi Tiago que escreveu, mas inspirado pelo Espírito Santo. Então é Deus falando para você e falando para mim, olha, você esteja pronto para ouvir. Ouça mais a sua esposa, ouça mais os seus filhos, ouça mais os seus maridos, os seus amigos, porque nós precisamos ouvir, entender e aplicar. Não podemos ser religiosos. O religioso não ouve, o religioso está cego por aquilo lá. Então nós vamos treinar a ouvir. Já teve situação na sua casa, quando você e sua esposa, eu falo de marido e mulher porque a maioria que é casado, né? E vocês estão lá discutindo, lá naquela quebra-pau mesmo, né? Se quebrando o pau ali, naquela energia lá, e aí um fala, o outro está falando, e aí, em vez você escutar o que a sua esposa está falando, você está pensando no que você vai falar quando ela parar de falar. E aí você começa a falar, e ela, quando, em vez de parar e escutar a sua razão, ela também está pensando, quando ele parar de falar, eu vou falar isso, isso, isso. E ninguém escuta ninguém. Não é assim que acontece? Ninguém escuta ninguém. As coisas vão acontecendo e vão falando, e ninguém para ouvir.
tem que parar para ouvir o marido. O marido tem razão. Muitas vezes. Mulher tem mais razão ainda. Porque eu cheguei ali e falou, não fala das mulheres não, hoje de manhã. Tem que parar. Então, meus queridos, saber ouvir é uma virtude que me leva a ser mais parecido com quem? Com Jesus Cristo, porque é a palavra de Deus. Então eu preciso aprender a ouvir, a parar. Então a minha fidelidade a Deus é também representada ou mostrada quando eu paro para ouvir. Eu paro para falar, ok, o que o irmão está me falando? O que a minha filha está me dizendo? O que o pastor está falando? Nós não lembramos o que vocês vão lembrar o que eu falo aqui até terça-feira, quarta-feira já esqueceram. Se você não for para o grupo familiar, é mais rápido ainda. Porque a gente não lembra o que o pastor pregou semana passada. Lembra? Não lembra? Muitos não lembram nem o que eu falei, por quê? Porque a gente fica na nossa cabeça pensando nas coisas que nós temos que fazer amanhã. Não é assim? Quem aqui já não estava aqui enquanto eu estou falando, pensa, nossa, ele falou de pagar a conta, eu tenho que pagar essa conta amanhã. Quem não fez isso? Fala a verdade. Eu tenho que fazer isso no trabalho amanhã. Quem não faz? A gente é. No primeiro culto eu estava ali, na hora do louvor, até falei isso, não falei? Tá pensando, nossa, eu tenho que fazer isso amanhã, na hora do louvor, e eu que vou pregar. Então, eu ia falar sobre isso. Podia ter me segurado, né? Não, deixa eu prestar atenção, porque eu vou ter que falar lá na frente. Não. Mas nós somos assim. Por quê? Porque nós não aguentamos uma pessoa falando muito tempo. Antigamente, não na minha época, na época do pastor Manuel, o pessoal pregava 2, 3 horas. E você ficava lá olhando, prestando atenção. Estava lá o cara pregando e era assim. Hoje, fala 40 minutos, o pessoal já está assim, incomodado. Por quê? Porque a mente já não consegue mais concentrar no que o pregador, ou seja, quem for, está falando. Hoje as pessoas estão pagando para ser ouvidas. Não estão? Vão no psicólogo, vão no psiquiatra, vão no conselheiro. Para quê? Para ser ouvida. Porque a pessoa precisa falar, ela precisa descarregar. Então, meus amados, nós estamos aí para nós ouvirmos. Precisamos estar prontos para ouvir o que as pessoas têm. Às vezes a pessoa está machucada. A pessoa precisa compartilhar. Você já não teve momentos na sua vida assim? Preciso falar com alguém. Não teve momentos assim que a gente, nossa, eu preciso compartilhar isso, está apertando meu coração, eu preciso falar com alguém. Aí, se esse alguém é você tem que estar pronto para ouvir. Porque já pensou, você vai lá, a pessoa descarregar um problema e você começa a falar logo depois, meu problema é maior que isso, vai ajudar? Não ajuda. Então nós temos que ouvir, nós temos que nos treinar o nosso cérebro a ouvir, a fechar a nossa boca. Nós precisamos aprender a ouvir. Porque se nós não ouvirmos, nós sofremos consequências na nossa vida. De novo, naquela época lá que meu pai e minha mãe estavam meio nervosos, por causa de mim, um dia eu estava lá num quintal, nós morávamos lá em Indaiatuba, no interior, meu pai tinha um quintalzão assim, tinha um pomar, só que tinha uma parte de concreto, e eu estava ali batendo no meu irmão, e dava uns tapas na orelha dele, uns tabefe. Aí eu escutava lá de dentro, para! Eu nem aí, pá, dava uns... Aí, para, André! Citou o nome, não. Se eu fosse esperto, já está citando o nome. De novo, continuo, para, André Kuhn! Ei, quando falo o último nome, você está lascado. Aí eu estou ali ainda brincando com meu irmão e ele chorando, e daí eu vejo um vulto sair de dentro de casa com uma cinta, uma correia na mão, e sai correndo atrás de mim, e eu começo a correr naquele quintal, um moleque de 9, 10 anos, para lá e para cá, e pulando. Aí meu pai tinha um pomar, ele tinha um lugar mais alto assim, tinha um monte de galho, e eu corri. Você sabe que nessas horas você pensa muito rápido, né? Porque ou eu morro, ou eu faço alguma coisa. E aí você vai correndo, e eu falei, eu vou pular isso, ela nunca vai me pegar. Eu pulei aquilo lá, aí eu olho para trás, e aí eu descobri que mulher pode voar. Aí minha mãe voando. Aí a sua vida começa a passar em câmera lenta. Você vê? Eu comecei a lembrar do meu nascimento, das minhas coisas que eu passei, tudo, e minha mãe no ar, voando, e eu tenho certeza que ela falou, agora eu te peguei, moleque. Sobrevivi, estou aqui. Mas por quê? Porque eu não ouvia. Se eu estivesse lá brincando com meu irmão,
Porque o mais novo é sempre assim, né? Você sempre apanha por causa do mais novo. E eu tivesse parado, eu não teria sofrido as consequências que eu sofri. Tomei uma surra lascada. Naquela época era assim, não é? E chama a polícia ainda. A polícia vem te dar umas pancadas também. Aqui não pode, você bater na criança, chama a polícia. Lá a polícia vinha, na minha época, dava uns tapas junto. Por quê? Porque a gente não ouve. Porque nós não paramos para prestar atenção. O que Deus muitas vezes está falando para nós. As pessoas estão procurando ouvir de Deus em lugares aí que não existe. A palavra de Deus diz, você precisa ouvir de Deus, vai buscar na palavra. É a palavra de Deus que revela o que Ele quer para a sua vida. Parâmetros para você viver o reino de Deus. Então nós precisamos aprender a ouvir. Ano passado, quando o pastor terminou de pregar, ele pregou sobre as 7 igrejas no Apocalipse, da Ásia. E cada carta daquela lá, quando ele termina, o que fala? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas, sem exceção, tem isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, faz parte da sua vida de santidade, porque o pastor, no começo do ano, falou muito, nós vamos trabalhar em cima de santidade, não é isso? Você saber ouvir. Ouvir o que as pessoas têm para falar. Ouvir e ficar quieto. Porque o próximo conselho que Tiago dá é o quê? Prontos para ouvir e tardio no falar. Ele está falando assim, olha, fala menos. Você ouve mais e fale menos. Quantas vezes você já não falou demais? Quantas vezes você saiu de uma conversa e falou assim, puxa, não precisava ter falado aquilo. Não tem situações assim? Com o seu filho, com a sua esposa, puxa, não precisava ter falado isso. Nós somos assim. Só que o momento que a palavra saiu da sua boca, não tem volta. Se você ainda está lá só pensando, não tem problema. Você pensou, mas você não falou. Mas o momento que falou, não tem volta. Quantos de nós aqui não lembra quando nós somos machucados com alguma palavra? Isso há 30, 40, 50 anos atrás. Não tem? Levanta a mão, você não tem? Eu lembro, falaram isso para mim. Tem, todos nós temos. Por quê? Porque a palavra, ela machuca. A palavra, ela pode destruir. Tem pessoas que hoje são o que são por causa de palavras que foram faladas quando elas eram pequenas. São para o bem ou são para o mal por causa de palavras que foram direcionadas a ela quando criança e afetou a vida dele ou dela. E hoje elas são assim porque pai ou mãe ou tio ou avô ou avó falou isso e aquilo lá marcou o coração. Então, Tiago e os parâmetros do reino de Deus para nós são esses. Olha, seja tardio para falar. Fica quieto. Não fala. Por quê? Porque a língua, meus queridos, a língua é perigosa. A língua é perigosa. E o próprio livro de Tiago fala isso. Olha o que fala no capítulo 3, alguns versículos aqui um pouquinho longo, mas eu vou ler. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas, feras como de aves, tanto os répteis como os animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, estar cheio de peçonha mortal.
Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. E Tiago fala assim: mas, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Ele está falando assim: olha, você está lá cantando no domingo de manhã e depois de tarde está falando mal da irmã que estava sentada do seu lado. Não pode ser assim. Não pode, tem que segurar a língua. Ah, está lá ouvindo o pregador, aí vai falar mal do pregador. Não pode. Tá bom? Não pode. Aguenta firme aí. Não pode, é isso que ele está falando para nós. Seja tardio no falar. Está na reunião de oração, aí na hora do café começa a falar mal um dos outros. Tiago está falando, não dá. Porque a língua mata. A língua destrói. A língua marca uma pessoa. Uma língua... Gente, tem casais que não vivem bem hoje aí, porque lá, não sei quantos anos atrás, o marido ou a esposa falou um negócio lá. E marcou o coração dele ou dela. E aí eles não conseguem viver bem, porque daí não houve perdão, aí vai acarretando um monte de coisa na vida, quando isso acontece. Por quê? Porque é uma palavra maldita, né? Palavra maldita, 2 palavras. Lá no passado, afeta a vida da pessoa, afeta os relacionamentos. Tem dois irmãos que eu conheço, que eles não se falam, porque um falou do outro. Um negócio, se dizem cristãos, mas não se falam. Por quê? Porque a língua acaba. Então o conselho de Tiago, para quem faz parte do reino de Jesus de Nazaré, vocês fazem parte? Eu faço parte, pela graça de Deus. É que o quê? Que nós sejamos tardio em falar. Eu sei, o conselho é, não fala muito. Não dá para falar muito, segura aí, seja tardio a falar. Pedro falava demais. Pedro era um cara impetuoso. Pedro era um cara sanguíneo. Pedro, o pastor falou semana passada, o que ele fez quando foi prender Jesus? Cortou a orelha de Malco. Pedro era um cara assim que estava sempre na frente de todo mundo. Foi ele que andou sobre as águas. Não foi Pedro que andou sobre as águas? Jesus estava vindo lá. Jesus, se és tu, pensou que é um fantasma. Jesus, se és tu, me fala que eu vou andando. Foi Pedro, não foi Tiago, não foi Mateus, não foi nenhum dos outros apóstolos que falou isso. Pedro foi lá, era saído, mas Pedro falava demais. E quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Boca fechada, não entra mosquito. É isso, ditado popular que não é nem bíblico. Não é bíblico não, tá, gente? Vai pensar, o pastor citou lá, quem fala muito, dá bom dia a cavalo. Se eu estou procurando na Bíblia e não acho. Não, não é. Tá? É só um ditado popular. Não é versículo bíblico. Mas olha Pedro. Pedro não sabia falar, não sabia segurar. Jesus está lá perto da sua crucificação. Jesus junta os discípulos lá, tira todo mundo aí as sandálias, eu vou lavar o pé de vocês. Aí Jesus já se aproxima de Pedro, o que Pedro fala? Olha a audácia de Pedro, gente. Jesus, o rei dos reis, criador dos céus e da terra, Jesus fala assim, Jesus, meu pé você não lava. Fica quietinho, Pedro. Eu acho que se Pedro pudesse voltar, não é verdade? Ele não ia falar nada, ele ia passar aqueles 3 anos lá que eles passaram juntos, quieto. Jesus, meu pé você não lava. Jesus fala o que para ele? Se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro, em vez de ficar quieto, fala o quê? Então me lava o corpo todo. Aí Jesus dá outra carcada nele. Você já está limpo, não precisa lavar o corpo, é só o pé. Aí Pedro ficou quieto. Quanto mais ele falava, mais ele entrava em quê? Em trouble, em problema. Mas ele se enroscava. E se você ler o texto antes, quem estava endemoniado era quem? Judas. Quem Jesus repreendeu foi quem? Pedro. Por quê? Porque o endemoniado não falou nada. E o cristão abre muito demais a boca. E Jesus repreende ele. Tem que ficar quieto. Tem que ser tardio para falar, meus irmãos. Em casa, se a mulher está falando, escuta. É difícil, mas escuta, para. Se a mulher está lá falando, tira essa jaqueta azul, esse boné verde para você ir para a igreja. Nossa, que coisa. Escuta.
Eu falo isso porque eu tenho intimidade, tá, gente? Fala, Deus. Se a mulher está falando, escuta. Seja tardio no falar. Desculpa, mas não deu para segurar. Escuta, para de falar. Aguenta. Se o marido está falando, para. Gente, homem quando fala, ele quer falar, só que, ele começa a falar A, daqui a pouco ele está falando B, por isso que você não entende. Porque ele nem sabe que ele está falando mais. Mas ele precisa falar também. Então escuta ele nem sabe o que ele está falando. Escuta, fica quietinha. Aí você fala, tá bom, amor, tá bom. Ele vai ficar feliz. Pronto. Agora, se você começar a falar e querer brigar, não dá certo. Tem que ficar quieto. Seja tardio no falar. Para de falar. Quem tentou desviar Jesus da crucificação? Mateus capítulo 4. Jesus foi lá jejuar, para passar 40 dias no deserto. Vem Satanás e fala o quê? Começa a oferecer um monte de coisa para Jesus, não é? Olha, se você fizer isso, eu te dou isso. No final, Satanás fala, se você fizer isso, eu te dou todos os reinos do mundo. Jesus veio para conquistar o mundo, não veio? Ele ia lá conquistar tudo. E Jesus fala, não. Aí quem que vem depois tenta tirar Jesus da crucificação? Pedro. Jesus está lá, chama os discípulos e começa assim, olha, vai acontecer isso e isso comigo. Agora, olha a audácia de Pedro. Vai repreender Jesus. A Bíblia fala, chama Jesus do lado. Jesus, vem aqui. Deixa eu te explicar como funcionam as coisas. Não vai acontecer isso com o senhor, não. Porque nós vamos fazer isso. O que Jesus fala para ele? Arreda de Satanás, que você não vê as coisas de Deus. Olha só. De novo, Pedro toma outra na cabeça. Se não tivesse falado nada, se tivesse ficado quietinho, estava lá, que nem os outros discípulos, entendendo o que Jesus estava querendo fazer. Então, o cristão maduro, o cristão que busca santidade, fala pouco. O cristão que busca santidade sabe a hora de falar, mas sabe a hora também de ficar quieto. E eu creio, pessoalmente, que nós precisamos ficar mais quieto do que falarmos. Porque com o tempo, você vai entendendo, quando você vai ficando mais velho, você vai entendendo que não compensa você falar muito. Já passou por isso? Não é assim? Vocês estão na minha idade, 30 e poucos anos? Você vai entendendo que não adianta você ficar falando muito. Não adianta. Tem coisa que não adianta. Você tem que ficar quieto, não adianta você rebater, porque vai dar confusão. Não adianta você rebater, porque a pessoa não vai te ouvir. Olha o que diz Provérbios. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Sabe o que ele está falando? Até aquele que não é muito esperto, se ele não fala nada, vão pensar que ele é inteligente. É isso que o versículo está falando. Quer se passar por inteligente? Fica quieto. Não sou eu que estou falando, é Provérbios. Provérbios está falando. Se você fala, segura a sua língua, você se passa por entendido. Eu sou uma pessoa que fala demais. Tem alguém aqui que fala demais? É que nem Pedro, assim, 1, 2, só nós três, não. Tem aqui também, pode levantar a mão que eu sei, não precisa, né? O primeiro já levantou, né? A gente fala demais. Tem, olha lá, levantando a mão do marido, do namorado, né? A gente tem que se segurar, porque a gente fala demais. Né? Minha esposa, eu sempre falo da minha esposa aqui quando prego, mas, de novo, minha esposa é uma santa para me aguentar. Quem conhece sabe. Tá? O problema sou eu. Eu falo demais. Eu sou tipo sanguíneo, que nem Pedro. Entendeu? Então eu tenho que controlar a minha língua. Esses dias atrás, eu tirei meu carro, eu risquei meu carro. Aí eu tinha um truck, eu fui dar ré assim, tinha uma caixa de correio, e eu risquei, riscou toda assim, eu falei, puxa vida, mandei arrumar, conserta lá, tem que pagar. Aí eu fui lá, 8 horas da manhã, depois de 3 semanas, devolvi o carro de aluguel, peguei o meu truck, fui ver um serviço lá em Waltham, naquelas ruazinhas apertadas. Eu estou ali 2 horas depois que eu tiro meu carro do shopping. O cara abre a porta da van e arrebenta meu truck do lado.
Aí eu tenho aquelas camarazinhas assim. Eu fiquei nervoso, gente. Mas eu tinha que fazer o quê? Ficar quieto. Aí meus filhos quiseram ver a câmera. O que você falou? Aí eu tive que mostrar. E tive que pedir perdão. Porque eu fiquei bravo. Em vez de segurar a boca e não falar nada. Fiquei bravo na hora que o cara lá, do nada, abre a porta e eu tinha tirado o meu carro 2 horas do shopping e estraga o meu carro de novo. Volta o carro para o shopping. Então, meus amados, melhor coisa para não ter problema, para você não ter que pedir perdão, para você não ter que se justificar, é o quê? É ficar com a boca fechada. Não dá para ficar falando. O Salmo diz assim: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém, mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Ele está falando assim, ó, eu vou morder a língua, no nosso mais popular, eu vou morder a língua, mas não vou falar. Ah, mas eu tenho o direito de falar, mas você não vai. Porque você vai segurar. Porque eu estou lembrando que lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz para a gente ser tardio no falar. Então mas eu tenho o direito de falar, mas você vai deixar o seu direito de lado e você vai segurar. Porque esses são os preceitos do reino de Jesus de Nazaré. E para eu viver uma vida santa, eu preciso aplicar aquilo que o reino orienta eu a viver. Porque senão, nós nos tornamos religiosos. E Deus não quer religiosos. Deus quer filhos que obedeçam. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É isso que diz a palavra. Então, meus amados, desafio você e a mim a falar menos. A segurar, a pensar antes de falar. A não falar sem pensar, como Pedro. Não, Jesus, não me lava o pé. Ah, não, Jesus, você não vai para a cruz. Não, pare e ouça. Então, o princípio para nós é, esteja pronto a ouvir, esteja tardio em falar, e esteja o quê? Tardio em se irar. Ira é uma coisa difícil, principalmente para aqueles que são sanguíneos. Não é verdade? Seja, fique irado, não tem momentos na vida que a gente fica irado? Não tem? Situações difíceis. Uma vez, eu estava numa reunião, e o cara estava falando umas coisas que eu não falei. Aí, nossa, mas eu fiquei nervoso, eu fiquei irado aquele dia. Eu fiquei tão irado, porque o cara estava mentindo, que um outro pastor que estava na reunião junto comigo, teve que me tirar da sala. Porque senão eu ia voar no cangote do cara e ia dar uns tapas na orelha dele. Eu ia. Por quê? Por falta de controle da ira. Por quê? Porque a palavra de Deus não fala que é pecado você irar. A Bíblia fala o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Não está incentivando a gente a ficar irado também. Mas se eu fico irado, você não peque. Por isso o conselho de Tiago, seja tardio para se irar. Porque quando você está irado, é mais fácil você dar vazão à ira. É mais fácil você jogar os princípios de Jesus Cristo por terra. Todos nós temos momentos assim. Se eu pegar o filho aqui, o Rafa, e vir aqui e dar uns tapas no Rafa, ele vai chorar, aí aquele homem lá do tamanho de um monstro ali, vai sair voando de lá, né, Rafa? E vai vir aqui me dar uns tapas. Não é verdade? Não tem situações assim na vida? O Tiago falou que ele não daria o filho dele para morrer, não é verdade? Mas a gente não daria nenhum filho nosso para deixar alguém dar uns tapas na orelha, daria? A gente voa em cima, não voa? É assim. Mas eu tenho que saber controlar a minha ira. Eu sou um cara sanguíneo que quando eu assisto filme da Segunda Guerra, dos alemães matando os judeus, matando criancinhas, já assistiu a lista de Schindler? Horrível. Gente, eu fico tão irado, que dá vontade de eu entrar no filme e matar os caras. Daí eu fico, não dá? Eu dou, e se eu estivesse lá, eu dava uns pipocos nos caras. Dava. Porque não é, porque a gente pensa que a ira é errado. Não, é aquilo que a ira produz que é errado. Se eu matasse os caras, aqueles lá eu acho que não ia ter problema.
porque eles mataram muita gente. Mas, não vem falar, o pastor mandou matar, se você ficar irado. Não é isso. Eles falam que eu, pecador, tinha vontade de... Porque eu sou neto de alemão. Tinha vontade de pegar os meus primos lá, meus tios, e dar uns pipocos neles. Entendeu? Por quê? Por causa da ira. Então, quando você é assim, é mais difícil, você tem que se controlar mais do que o melancólico. O melancólico, as coisas estão acontecendo, e ele está lá, vamos orar. Não é assim? Tem melancólico? Oh, o mundo está caindo, vamos orar. Ah, tem que pagar conta, vamos orar. Que orar, meu fulano? Mexe. Tem que fazer assim. Mas ele controla muito mais fácil a ira do que eu e metade da igreja. Ou 1/3 da igreja, sei lá quem for. Entendeu? Por quê? Por quê? Porque não se ira tão fácil. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. É difícil. A palavra ira, no grego, tem 2 significados. Uma é paixão, energia. E a outra é agitado, fervento. Entendeu? Você não fica agitado, às vezes, assim, com a situação, não sei o que, fica agitado, tudo. É isso é ira. O dicionário fala assim, emoção excessiva, paixão despertada por um sentimento de injustiça ou erro. E essa injustiça pode ter sido contra você ou contra outra pessoa. Então, a ira não é o pecado, porque Deus se irou, não irou? Sim ou não? Deus se irou com Israel. Deus falou o que para Moisés? Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer uma nova nação de você. Isso é ira ou isso é amor, felicidade? É ira. Deus estava irado. Jesus se irou quando entrou no templo e viu aquela bagunça, aquele comércio. Não foi isso? E Jesus lá virou tudo. Se irou. Então nós nos iramos, nós temos aquele momento de emoção, que nós vimos algo que não é certo, e temos que nos controlar. Eu iria, se lá naquela situação que o pastor tirou da sala, se eu desse uns tabefes naquele cara lá, que eu podia dar, eu iria demonstrar o reino de Jesus Cristo ali? Não. Ia ser bom para mim? No momento ia. Eu ia acertar ele bem acertado. Aí eu tenho que pedir perdão. Mas no momento ia ser. Mas ia representar Jesus Cristo? Não. Então a gente tem que se segurar. E é difícil isso. E Paulo e Tiago está falando assim, é desse jeito. O princípio é esse. Controle as suas ações. Independente da situação, controle. A falta de controle nos leva a ter consequências na vida. Com Moisés aconteceu isso. O povo saiu do Egito. Moisés, a princípio, não queria nem ir lá tirar o povo do Egito. Concorda comigo? Deus fala, Moisés, você vai lá. Não vou, Deus. Eu tenho essa situação, tenho esse problema, tem um cara lá, eu não falo direito. E Deus lá e falando, você vai, dá Arão para ir com Moisés. Aí Moisés vai, tira o povo do Egito, chega lá no lugar, o povo está com sede. E o povo começa a reclamar. Já viveu com gente que reclama o tempo todo? Não é fácil, não é verdade? É chato. Gente que reclama o tempo todo é chato, você não quer ficar perto. E o povo reclamando na orelha de Moisés e de Arão. Não tem água. Lá no Egito a gente tinha bolo, a gente tinha pão, a gente tinha tudo isso, tinha figos. E daí Moisés vai lá na tenda e se prostra. E Deus fala o que para Moisés? Vai lá naquela pedra, levanta a sua vara e fala para a pedra e vai sair água. E Moisés estava o que com o povo? Irado. Porque aquele povo era difícil. Mas nós não somos diferentes também com Deus. Aquele povo era difícil. E Moisés vai lá na pedra e levanta, e você pode ver isso lá em Números capítulo 20. Levanta a vara dele e povo rebelde, e bate na vara, bate na pedra, e o que acontece? Sai água, o povo bebe, fica feliz, vai cada um para sua casa, e Deus, vem cá Moisés. Não acabou não. Sabe o que a sua ira fez, Moisés? Porque eu mandei você falar e você bateu na pedra, porque você está virado com o povo, você não vai entrar na terra prometida, não. Nem você e nem Arão.
Dá dó de Moisés, não dá, gente? Porque tem gente que tira a gente fora do sério, não tem? De quem foi a culpa ali? De tirar Moisés, de fazer Moisés agir daquela maneira. A gente pensa que é do povo, mas não é o povo. Nós reagimos da maneira que nós decidimos reagir. Nós não podemos reagir da maneira que a pessoa agiu contra nós. A nossa reação, independente da ação da pessoa, tem que ser dentro dos parâmetros do reino de Jesus Cristo. Ponto final. Ah, o fulano fez isso, não interessa. Ah, mas é aquilo, não interessa. É isso. Você e eu temos que andar em santidade e agirmos conforme o reino de Deus. E é tão fácil a gente perder isso, não é? Ontem, eu pedi autorização, eu falei que eu não ia falar, mas pedi autorização. Eu estava lá preparando minha mensagem. Eu acordei cedo. Eu sou um morning people. Acordo cedo. E acordo todo mundo junto comigo. E o pessoal fica bravo lá em casa, eu não entendo isso. Aí eu estou lá, fazendo meu trabalho, da minha empresa. Aí eu vou terminar minha mensagem. E eu estou lá falando sobre ira. Aí estou lá, estudando essa parte da ira. Aí está lá a Rebeca na mesa, meus filhos. Aí um dos meus filhos fala assim, esquenta lá uma pizza para mim. Então lá, esperando. Passa 10 minutos. Oh, my love, esquenta lá uma pizza para mim? Nada. 5 minutos. Você pode esquentar a pizza para mim? Aí vai lá, esquenta a pizza. Tchim. Nossa, nervoso. Aí eu falei assim, esquenta a pizza para o Fernando que está lá fora limpando a van do trabalho também, faz favor. Aí o adolescente tem um chilique. E aí eu estou lá falando sobre o quê? Sobre ira. Aí eu surtei. Aí eu virei. Aí eu surtei. A ira foi. Aí toquei todo mundo para fora. Tendo que pregar. Agora de manhã. Aí eu estou lá. Calmando. Não é assim? É assim. Mas, gente, a gente é gente. Aí estou lá, minha esposa, aí é a pior parte. Dá aquela risadinha. Você vai pregar amanhã? Não é? É assim. Como que é fácil? Acho que Deus está falando para mim, não é só para eles não, é para você também, lembra disso. É para você. Seja tardio, não se irá. Eu falei, tá bom, Deus, tá bom, não vamos ser tardio, não se irá. Mas é difícil. Você tem adolescente aqui? Quem tem adolescente? Sabe o que eu estou falando, sabe? Não é fácil não. Eu fui um adolescente que foi fácil, mas nem tanto assim. Então, meus irmãos, o texto é simples para nós. Moisés não falou para Deus, foi eles que me fizeram agir dessa maneira. Nem que se Moisés tivesse falado. Quem fez isso? Adão fez isso, não fez? Adão, o que você fez? Fui eu não, Deus, foi quem? Foi a mulher que tu me destes. Quer jogar o quê? Jogar culpa. Nós somos fáceis nisso, gente. Nós somos fáceis de jogar culpa nos outros. Eu fiz isso por causa do Israel, tá bom? E eu tento me justificar a minha ação, a minha ira, o meu pecado, jogando a culpa nas costas dos outros. É isso que nós fazemos. E Tiago está falando assim, seja tardio em se irar. Se você tem que ser longânimo, o fruto do Espírito é o quê? Gálatas capítulo 5, longanimidade. O que é longanimidade? Tardio em se irar. Ter paciência com as situações. Isso que é longanimidade. Porque eu sei que muitas vezes nós lemos lá e não damos nem no dicionário para dar uma procuradinha para saber o que significa a palavra. Tardio em se irar. Então, eu preciso ser tardio em me irar nas situações que acontecem no meu dia a dia. E para mim é difícil, e para você pode ser difícil também. Mas nós temos que nos controlar. Por quê? Porque desde o momento que nós estamos fazendo parte do reino, nós temos parâmetros, boundaries, que nós devemos andar. Não é? Limites que nós devemos ter. Não sei se eu falei isso aqui, foi no primeiro culto.
Tem um rapaz que trabalha para mim, ele chegou agora, ele falou assim, nossa, André, como as coisas funcionam aqui na América. Eu falei para ele, funciona por quê? Porque tem lei. Porque se não tivesse lei, o ser humano vai por si mesmo. E nós somos assim também. Se nós não temos direção, parâmetros do reino, não desse mundo, mas parâmetros do reino, nós somos como qualquer um aí fora, meus irmãos. Você não é melhor que ninguém e eu não sou melhor que ninguém. Nós temos que nos colocar dentro dos parâmetros do reino. E os parâmetros do reino que eu quero deixar para nós nessa manhã é o quê? Olha, esteja prontos a ouvir, tardio em falar e tardio em se irar. É simples. Nós não precisamos entender da escatologia para viver o reino. Ah, isso vai acontecer primeiro, ou aquilo vai acontecer primeiro. Não. Nós precisamos simplesmente viver como Jesus viveu. E é isso que Ele pede de nós. Viva como eu vivo. Fale pouco, ouça, fale pouco e demore para irar. Se você fizer isso, na sua casa vai ser melhor e na minha também vai ser melhor. No nosso trabalho vai ser melhor. Porque tem situações no trabalho que nós passamos que não são fáceis, não é verdade? Mas ali no trabalho também temos que aplicar a palavra de Deus. Temos que viver o reino lá. Viver o reino aqui é fácil, não é verdade? Viver o reino aqui é fácil. Todo mundo bonitinho, cheirosinho, vem, a gente adora, ouve a palavra e vai embora. É fácil. Mas é lá amanhã, quando pisa lá fora na rua, vive dentro de princípios que não são os princípios nossos, e temos que aplicar os princípios do reino. E esse é o nosso desafio. E é isso que eu queria deixar para nós nessa manhã, e desafiar você, lembrar, pensar, ir lá na sua Bíblia durante a semana, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Puxa, o André falou isso, continua lendo lá, depois. Aplica isso na sua vida, deixa eu escutar mais a minha esposa, deixa eu escutar mais meu marido, escutar mais os meus filhos, deixa eu falar menos, deixa eu mirar menos, me segurar. Coloque isso em prática que você vai ver a mudança na sua vida. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que Ele possa nos ajudar a viver como cidadãos do reino de Deus, como cidadãos daquele reino que foi estabelecido com sangue na cruz. Amém? Vamos ficar de pé, todos ficar de pé, vamos orar e vou dar a bênção a nós e clamar ao Senhor por nós. E nós vamos estar louvando a Deus, o louvor vai estar cantando uma música, mas nós encerramos após a oração. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, pela liberdade que nós temos, pelo Teu cuidado para com a nossa vida, Senhor Deus, e clamar que o Teu Espírito possa agir no nosso meio, o Seu Espírito possa nos ajudar, Senhor, a aplicar a Tua palavra, Senhor Deus, no nosso dia a dia. O Senhor possa estar ministrando no nosso coração e revelando, Senhor Deus, aquilo que eu e que nós aqui, cada um de nós, podemos mudar, Senhor Deus, para sermos mais parecidos contigo. Obrigado, Pai amado. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Eu quero clamar a Tua graça, o Teu poder, Senhor Deus, a Tua paz, o Teu shalom sobre nós, Senhor Deus. E onde nós pisarmos, Senhor Deus, a Tua paz possa ser revelada, Senhor, no nosso trabalho, na nossa casa, Senhor, com os nossos amigos, nossos parentes, que nós possamos ser luz, fazermos a diferença, Pai. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor, Pai amado, a cada dia revele a Tua vontade através da Tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, que a Tua bênção, Senhor Deus, o Teu poder esteja sobre cada um de nós. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos e dizemos amém.